A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 4 e versículo de número 12 ao 14, que vai nos dizer assim: Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esté: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fugir da responsabilidade que Deus designa para a nossa vida por acharmos que vamos ser incapazes de cumprir a missão de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a rainha Esté. Diante do cenário impossível, diante das adversidades que se levantaram, ela se sentiu incapaz. E ela pensou, eu não estou preparada para isso. Não tem a possibilidade de eu ir ter com o rei se eu não fui chamada Raiaço, Candaraia. Mas ela já tinha sido preparada para aquele momento. Não adianta você querer fugir dos desígnios de Deus. Não adianta você querer achar que você não está preparado ou preparada, achando que Deus ele vai abrir mão do propósito que ele tem contigo, porque ele não vai. A rainha Esté foi preparada para aquele momento. Deus, ele já sabia o que iria acontecer. Por isso, Esté foi escolhida dentre o povo judeu. Irmãos, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que sabe de todas as coisas. E como ele sabe, irmãos, ele prepara o livramento. Ele capacita as pessoas certas para estarem nos lugares certos, para fazer a vontade dele. Foi isso que aconteceu com a rainha Esté. A rainha Esté, ela estava ali como rainha não porque ela era bonita somente, não porque o rei se agradou dela, mas o nosso Deus, irmãos, havia preparado tudo aquilo para que houvesse livramento para os judeus. E você precisa entender que você não passa por lugares em vão. Você não está onde você está, porque você quer estar, mas porque Deus tem um propósito na sua vida. Comece a perguntar para Deus qual propósito ele tem no lugar aonde você está. Porque ele mesmo vai te direcionar, e quando ele te direcionar, não pense que você não está preparada nem preparado. Porque a capacitação vem de Deus. Declare comigo, eu vou perguntar a Deus qual é a minha missão e ele vai me direcionar. Eu vou perguntar a Deus qual é a minha missão e ele vai me direcionar. A rainha Esté deixou bem claro que durante 30 dias ela não foi chamada para entrar ao rei. Ou seja, não tinha probabilidade dela estar diante do rei e continuar viva, sendo que ela nem foi chamada para isso. Porque havia, irmãos, um decreto que ninguém poderia se aproximar do rei sem antes marcar com ele uma audiência. Isso para quê? Para livramento da vida do rei. Isso para que o rei fosse poupado da morte, de emboscadas, de armadilhas. Então nem a própria esposa poderia se aproximar dele sem ser convidada. Então a rainha Esté se sentiu que é despreparada e ela mandou dizer isso para Mardoqueu: eu não estou preparada para isso. Eu não fui chamada para ir ter com o rei. E Mardoqueu deixou bem claro para ela: se você não for, outra pessoa vai ser levantada, mas o livramento vai chegar. E eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus, meu irmão e minha irmã. Quando Deus tem uma missão na sua vida, você não pode dizer que não vai, por não estar preparada ou não está preparado, porque aos nossos olhos humanos, nós nunca vamos estar preparados. E foi isso que aconteceu com Esté. Ela pensou que não estava preparada. Tem momentos que nós olhamos para nós mesmos e pensamos: Senhor, não estou preparada para isso. Senhor, não dá para viver esse propósito. Deus está dizendo: quem te capacita sou eu. E foi isso que Mardoqueu deixou bem claro para Esté. Quem sabe se para este tempo você não foi designada. Ou seja, Esté, acorde, porque você não está aí em vão. Esté, acorde, por quê? Porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus vai se cumprir independente de você. Irmãos, apesar do nome de Deus não ser mencionado diretamente no livro de Esté, nós observamos que Deus estava presente em tudo o que acontecia, porque onde o povo de Deus estava com eles, no controle de todas as coisas.
E aqui nós vemos, irmãos, que Esther, ela foi levantada para este propósito. Deus, apesar de não ser mencionado aqui diretamente, estava no controle de tudo. Muitas vezes o céu vai estar de bronze, muitas vezes você não vai ver o agir de Deus, muitas vezes você não vai ouvir, assim diz o Senhor. Mas Deus está dizendo, se você está no meu caminho, se você está trilhando as minhas rotas, sou eu quem direciono o que vai acontecer na sua vida. Não tenha medo de novas missões. Não tenha medo de novos desígnios. Quando Mardoqueu, ele fala para Esther que ela indo ou não vai ter livramento para os judeus, mas se ela escolher não ir à casa dela e ela iria perecer, ele estava dando um chacoalhão nela e dizendo, se você não for, Deus já tem alguém preparado. Por quê? Porque a obra de Deus não para, irmãos. Se eu não quiser ir, se você não quiser ir, Deus vai preparar alguém. Mas o preço vai ser pago. Era isso que Mardoqueu estava dizendo para Esther. E quando Esther escuta aquelas palavras, automaticamente ela se levanta. Automaticamente ela entende que ela precisa fazer a parte dela. Você precisa fazer sua parte, pare de fugir das direções de Deus. Irmão, se a gente for ficar olhando para a nossa humanidade, nós nunca vamos estar humanamente falando preparados para o que Deus tem para a nossa vida. Nunca nós vamos estar preparados para os desígnios de Deus, porque os sonhos e os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Deus, ele não vê como nós vemos. Então muitos homens de Deus e mulheres se sentiram despreparados para a missão, despreparados. Por quê? Porque humanamente falando, irmãos, ninguém está preparado. Só que o nosso Deus é quem capacita, o nosso Deus é quem abre a porta. Esther precisava se posicionar. E foi isso que Mardoqueu deixou bem claro. Tá faltando posicionamento de você, Esther. E hoje Deus diz para você, está faltando um posicionamento seu. Eu quero que você se posicione. Declare comigo, eu vou me posicionar para viver os propósitos de Deus. Eu vou me posicionar para viver os propósitos de Deus. Deus tinha um propósito com Esther, como Deus tem um propósito contigo. Como Deus tem um propósito com a tua casa, com o teu casamento, com o teu ministério. E Deus diz para você hoje, não fuja do que eu tenho para você por achar que está despreparada ou despreparado. Porque Deus, irmãos, tem pessoas melhores do que nós para colocar, mas se Ele nos escolheu, isso é um privilégio. O chamado de Deus não é um peso. O chamado de Deus é um privilégio para nós. Nós somos privilegiados, porque os céus nos escolheu. Os céus que escolheu a rainha Esther foram os céus que te escolheu. Então ela não estava ali em vão. Deus tinha um propósito. Deixe Deus te usar no propósito dele. Só se posicione. Quando Esther escuta as palavras duras, mas realistas de Mardoqueu, ela resolve se posicionar. Tem momentos na nossa vida que Deus, ele tem que permitir palavras duras, situações duras na nossa vida, para a gente ver a realidade das coisas e para que a gente venha se posicionar diante de Deus como ele requer. Quando Esther escuta aquelas palavras, ela se posiciona e ela diz, eu e a minha serva, nós vamos jejuar. Eu vou me posicionar. Hoje Deus te convida a se posicionar para viver os propósitos dele, aleluia. Declare comigo, eu vou me posicionar. E Deus vai me fazer viver os propósitos dele. Eu vou me posicionar e Deus vai me fazer viver os propósitos dele. Meu irmão, Risdekandarasturabai, minha irmã, se posicione, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Se posicione, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da sua vida. O propósito não é somente com você. O propósito não era somente poupar a vida da rainha Esther e ela ficar em um trono com a coroa bonita sentada e com um manto bonito ali sendo servida por servas e servos. Não. O propósito de Deus era muito maior do que o que ela estava vivendo. Eu quero lhe dizer uma coisa. O propósito de Deus é maior. Deus tem coisas grandes. Você pode não estar entendendo agora porque que Deus tem exigido que você se posicione. Mas é porque Ele tem propósitos maiores para a sua vida e através da sua vida. E você tem que se posicionar como Ele quer que você se posicione para que você viva os propósitos dEle. Porque se o propósito é dEle, a direção é dEle. O mesmo Deus que trouxe a direção aqui é o mesmo Deus que vai trazer a direção para você. É o mesmo Deus que diz para você, eu estou trabalhando ao teu favor e através da sua vida. Eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. Não adianta querer fugir dos desígnios de Deus. Deus te chamou como um instrumento nas mãos dele. Declare comigo, eu vou ser instrumento nas mãos de Deus e Ele vai me usar pela misericórdia. Eu vou ser instrumento nas mãos de Deus e Ele vai me usar pela misericórdia. Esther, irmãos, tinha um livramento nas mãos dela. Deus entregou nas mãos dela um livramento. Deus entregou para a sua casa, para a sua vida, para aqueles que te cercam, livramento.
propósitos, planos, e está nas suas mãos, e você tem que se posicionar. Aqui não dependia de Mardoqueu se posicionar, porque Mardoqueu não estava no nível que Esté estava. Esté era rainha, então o posicionamento tinha que vir dela. Deus não colocou você onde colocou para você somente ficar aí sentado olhando o tempo passar. Não, você tem que se posicionar. E não espere posicionamento de Mardoqueu quando é para você se posicionar. O posicionamento era de Esté, não era de Mardoqueu. Hoje Deus diz para você, se posicione você. Não fique esperando seu marido se posicionar, sua mãe, seu pai, seu tio, seu primo, pastor, a missionária, não. Quem tem que se posicionar primeiramente é você. Muitas vezes, irmãos, queremos aguardar o posicionamento dos outros para a gente tomar o nosso posicionamento. Mas hoje Deus nos instrui dentro dessa palavra que primeiramente nós precisamos nos posicionar. Primeiramente, Esté, como líder, se posiciona. E quando ela diz assim, ó, eu vou jejuar, eu e as minhas servas, ela diz o quê? E você e o povo judeu façam a mesma coisa. Então, primeiramente, ela precisava tomar o lugar dela de líder. Hoje Deus diz para você, tome o seu lugar, porque eu lhe chamei para a liderança. Eu lhe chamei para que você viva os meus propósitos. Mas você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, ninguém se posiciona. Se Esté não se posicionasse e apregoasse um jejum ali, irmãos, os judeus não se posicionariam. Você não tem noção, mas muitas vezes, através da sua vida, Deus vai trabalhar e fazer coisas grandes. Mas você tem que se posicionar. Talvez você está esperando, né? Deus libertar na sua casa, Deus curar, Deus transformar. Mas você não se posiciona. E é isso que Deus requer de você. Então, o que faltava de Esté era o que aqui? Um posicionamento. E hoje Deus diz para você, se posicione. Levante como alguém que está pronta, que está pronto a fazer a vontade de Deus. Porque quando você se levanta, Deus se posiciona por você, para trabalhar ao seu favor. Então, quando Esté foi vocacionada, Deus já tinha preparado tudo. Você pode, humanamente falando, ser despreparado para o ser humano. Mas se Deus lhe chamou, Ele já preparou tudo. Porque o Deus que manda, o Deus que ordena, Ele traz a garantia, irmãos. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele nos manda fazer. Eu não sei o que Deus tem lhe mandado fazer. Mas talvez você está amedrontada e amedrontado diante de novos desafios, como Esté estava aqui. Mas Deus diz para você hoje, se eu estou mandando, eu garanto. Se eu estou dizendo para você, vai, pode ir. Porque eu, o Senhor, já preparei tudo, só confia. O que Esté precisava fazer era o quê? Se posicionar e confiar. Porque Deus, Ele estava cuidando de tudo, foi isso que ela fez. Ela colocou Deus na frente. Quando ela pregou um jejum ali, irmãos, ela estava colocando tudo nas mãos de Deus. E hoje Deus diz para você, coloque tudo nas minhas mãos porque eu vou agir. Coloque tudo nas minhas mãos porque eu vou trabalhar. Declare comigo, eu vou colocar tudo nas mãos de Deus e Ele vai trabalhar. Eu vou colocar tudo nas mãos de Deus e Ele vai trabalhar. Versículo 16. Vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esté estava deixando bem claro, eu vou colocar Deus à frente. Quando ela está jejuando, ela está colocando Deus na frente. E eu não quero saber qual vai ser o resultado, eu só quero saber que eu vou viver os propósitos de Deus independente daquilo que possa acontecer. E hoje Deus diz para você, não se preocupe com o que pode acontecer. Não se preocupe com o resultado, não se preocupe com aquilo que pode dar errado, com o que pode dar certo. Não se preocupe com nada. Só coloque Deus na frente, porque se você colocar Deus no início, Ele vai cuidar de todas as coisas. Declare comigo, eu vou colocar Deus no início, Ele vai cuidar de tudo. Eu vou colocar Deus no início e Ele vai cuidar de tudo. Aqui estava Esté se posicionando antes de ter com o rei. Antes de você usar as armas da terra, antes de você fazer o que Deus designou nesta terra, na sua vida, primeiramente use as armas espirituais. Primeiramente se posicione espiritualmente. Foi isso que Esté fez. Ela se preparou espiritualmente. E hoje Deus diz para você, você está sendo preparada, está sendo preparado para um grande propósito. Não fuja dos meus desígnios, porque o que eu tenho para você é maior, é melhor, e eu tenho coisas novas para fazer na sua vida e através da sua vida. Esté não tinha noção, mas todo um povo seria livrado através da vida dela. Você não tem noção do que Deus tem para fazer através da sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja onde você congrega, no ministério. O Senhor diz para você, eu quero te usar como instrumento. Chega de fugir, chega de dizer, eu não estou preparada, não dá para mim. Deus está dizendo, quando eu chamo, eu garanto, eu capacito, eu abro a porta, eu trago o que você precisar. Só se posicione.
Tem muitas pessoas que não viram agir de Deus ainda porque não se posiciona, porque fica deixando o medo tomar conta da mente e do coração. Esté momentaneamente até deixou o medo tomar conta dela, mas quando Mardoqueu disse a ela palavras fortes e duras, ela resolveu despertar. Esta palavra de Deus é um despertar para você, é Deus dizendo: se posicione para viver os meus propósitos, se posicione para viver os meus desígnios, porque eu te chamei, te escolhi, não abro mão de você. A capacitação quem trouxe para Esté foi Deus, quem fez o rei Assuero estendeu o cetro para ela foi Deus. Irmãos, quem abre a porta, rasto candaraia, quem faz com que as pessoas se agraciem de nós é o próprio Deus. Nós só fazemos nos posicionarmos para que Deus faça parte dele. Se você quer ver Deus agindo, se você quer ver Deus abrindo a porta, se você quer ver Deus libertando, Deus trabalhando, Deus curando, você precisa fazer a sua parte, porque quando você faz a sua parte, Deus trabalha. Arayasto candaraia. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte, Deus vai trabalhar. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai trabalhar. Nós vimos o agir de Deus de maneira completa e especial na história de Esté, porque ela ouviu as palavras de Mardoqueu e resolveu se posicionar. E hoje Deus diz para você: ouça as minhas palavras e resolva se posicionar. Resolva fazer a sua parte, porque eu sou o Deus que, quando mando, garanto. Quando eu ordeno, eu capacito. Só coloque Deus no início e Ele vai cuidar de todas as coisas. Da mesma forma que Ele cuidou de tudo na história de Esté, Ele está cuidando também de você. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão linda, Pai, nos mostrando que muitas vezes não vivemos os teus propósitos porque nós não nos posicionamos, mas hoje o Senhor nos convida, Pai, a ouvirmos essa palavra e tomarmos o posicionamento que é necessário, porque foi isso, Raia Candarasto, que aconteceu com Esté. Ela se posicionou e por isso o milagre aconteceu. Ela se posicionou e por isso a resposta chegou, Pai. Senhor, que possamos ouvir a tua palavra e nos posicionarmos para que o Senhor abra portas, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme, meu Pai amado, a nossa vida e através da nossa vida. Porque o Senhor tinha um propósito grande e extraordinário na vida de Esté, como o Senhor tem também na vida de pessoas que estão me ouvindo agora. Não adianta ele, não adianta ela se achar incapaz, Pai, porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor que manda e garante, e foi o Senhor quem escolheu a Esté, assim como o Senhor escolheu o teu filho, a tua filha, para que um grande propósito aconteça, para que grandes livramentos venham a acontecer e o teu nome seja glorificado. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por capacitar aqueles a quem o Senhor escolhe. Obrigada por falar com teu filho, com a tua filha de maneira tão especial, mostrando para eles, Pai, que não é eles quem escolhe o direcionamento deles para a vida deles, mas é o teu Espírito Santo que traz a direção, mesmo que eles se achem incapazes. O Senhor é o Deus que manda e garante, e ele só tem que trilhar, Pai amado, as tuas rotas, as tuas direções, porque o Senhor sabe o que está fazendo e o teu nome será glorificado de maneira extraordinária na vida dos seus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti.
Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, Senhor, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai. E falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele ordena, Ele capacita. Deus escolheu Esther, assim como Deus também te escolheu. Não pense que você é incapaz, porque o Deus que manda, Ele traz a garantia para a sua vida. E é Ele quem capacita quando Ele ordena. Então, não tarde os propósitos de Deus para a sua vida, mas aceite, pois o nosso Deus, Ele vai surpreender você. Quando você se posiciona, Deus toma a frente, faz a vitória chegar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.